Olá, meus amigos. Eu nem poderia estar gravando esse vídeo hoje, tenho uma série de coisas para fazer, mas senti da parte de Deus a necessidade de gravar esse vídeo por conta de uma situação que me incomodou bastante. Nesse final de semana, tivemos na nossa igreja uma atividade, uma programação com as mulheres da igreja. E a minha esposa passou nessa programação o vídeo de uma pastora, Helena Tanuri, e uma mensagem muito boa, muito edificante. Porém, no final desta ministração, uma irmã da igreja muito querida e com toda a boa vontade e a melhor das intenções, advertiu a minha esposa em relação a Helena Tanuri. E eu achei isso correto, porque de fato nós não podemos ouvir todas as pregações de Helena Tanuri, abraçar tudo aquilo que ela diz. Agora eu gostaria de deixar aqui uma instrução para os meus irmãos em Cristo. Não é porque uma pessoa às vezes tenha uma ou outra pregação que esteja fugindo da doutrina bíblica correta, que tudo quanto essa pessoa prega ou ensina esteja errado. E eu gostaria de dizer também que o mesmo se refere a pregadores como Silas Malafaia, como Paulo Júnior, que eu sei que a maioria de vocês vê em extremos completamente opostos. E lamentavelmente eu soube esta semana que Paulo Júnior mencionou o nome de Silas Malafaia em uma ou outra pregação, não sei em quantas, e o Silas Malafaia respondeu ao Paulo Júnior, embora não tenha mencionado o seu nome. E neste ponto, queridos, eu considero que a postura do Silas Malafaia tenha sido mais correta do que a do Paulo Júnior. Muito embora eu não concorde com a teologia da prosperidade que o pastor Silas Malafaia abraçou, porém também não concordo que nós fiquemos denegrindo o nome de pastores, de pregadores, porque isto é completamente improdutivo. Sabe, irmãos, nós não fomos chamados por Cristo para julgar pessoas, mas Cristo nos ensinou a julgar doutrina. Então, o que nós temos que fazer? Julgar segundo o reto juízo, segundo a palavra de Deus, aquilo que foi ensinado. Nós não devemos desprezar as profecias, ou seja, aqueles que estão nos falando em nome de Cristo, em nome de Deus, mas devemos examinar tudo e reter o que é bom. Então, esta é a instrução bíblica para nós. O Senhor nos ensinou claramente, diretamente: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Então, eu gostaria de deixar esse alerta aqui para que nós não estejamos julgando pregadores, mas sim pregações. Eu não concordo, repito, com muita coisa que o pastor Silas Malafaia ensina, mas nem tudo que ele ensina é errado. E eu concordo com quase tudo que o pastor Paulo Júnior ensina, mas nem tudo que ele ensina é correto. Vou dar um exemplo aqui. Recentemente, um irmão muito querido disse que acompanhou uma conferência ou um congresso, não sei ao certo, na igreja do Paulo Júnior. E ali havia uma pessoa palestrando que, segundo esse irmão entendeu, eu não vi isso, eu não vi essa conferência, essa palestra, esse congresso, e nesta ocasião esse homem, que inclusive não era brasileiro, precisava de um tradutor, havia dito que tudo que se referisse a línguas ininteligíveis, se não fosse um outro idioma, espanhol, inglês, francês ou qualquer outro idioma, era algo diabólico. Ele colocou dessa maneira, segundo esse irmão entendeu e me contou. E esse irmão ficou muito assim preocupado, ele ficou bastante incomodado. Por quê? Porque esse é um irmão que teve a experiência do dom de línguas e falou em línguas por diversas vezes.
no entanto, mesmo tendo recebido esse dom, ele andou na prática de um certo pecado durante muito tempo em sua vida. Inclusive ele já testemunhou isso na nossa igreja, se arrependeu, se consertou para a glória de Deus. Então ele ficou com aquela inquietação, imaginando que aquelas línguas que ele estava falando, era o diabo falando através dele. Então ele quis me alertar, né, e pedir a minha opinião a respeito disso, e a minha opinião é a seguinte. Eu disse para ele: meu querido irmão, eu também falo em línguas, Paulo o apóstolo também falava, e o que a palavra de Deus nos dá a entender é que não eram línguas estrangeiras, como aconteceu ali em Atos no capítulo 2, mas que eram línguas mesmo entre uma conversação direta com Deus, uma língua que só Deus podia dar a interpretação. Mas o apóstolo Paulo disse que em público é preferível que nós falemos, obviamente, 5 palavras que todos entendam, do que 10.000 palavras numa língua ininteligível, que ninguém possa entender. Então, o dom existe, né? E infelizmente, não é porque algumas pessoas falam em línguas e dão mau testemunho que o dom não exista. Então, essa é a minha posição, né? E eu passei isso para ele e eu senti uma certa resistência. E como ele ouviu isso numa conferência do Paulo Júnior, eu citei para ele pregadores que o Paulo Júnior admira muito e cita em suas pregações. Eu citei, por exemplo, Leonard Ravenhill, e eu perguntei para ele: você admira Leonard Ravenhill? Sim. É um homem de Deus? Sim. Cheio do Espírito Santo? Sim. Pois Leonard Ravenhill falava línguas ininteligíveis, as chamadas línguas estranhas. Será que o diabo estava falando através dele? Citei também David Wilkerson. Você admira David Wilkerson? Admira suas pregações? Sim, eu admiro. David Wilkerson também falava em línguas estranhas, ininteligíveis, e até em algumas pregações dele. Você admira Josué Irion? Sim, admiro. As pregações dele abençoam sua vida? Sim, são uma bênção. Josué Irion fala em línguas estranhas também. Então, eu estou comprovando aqui que nós temos que tomar muito cuidado para não colocarmos, todos no mesmo saco. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E eu estou vendo esse equívoco hoje no meio evangélico. Então, repetindo aqui, eu não concordo com Silas Malafaia, com a teologia da prosperidade que ele prega, mas nem tudo que ele prega é errado, irmãos. Nem tudo que ele prega. Nesse final de semana mesmo, um pastor da nossa igreja disse: olha, escutei uma pregação do pastor Silas Malafaia que do início ao fim foi uma bênção, foi completamente bíblica e sem nenhum erro doutrinário, né? Então, nós precisamos fazer o quê? Conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos ler a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Precisamos seguir a Cristo, ao seu ensinamento. Toda a palavra de Deus precisa passar pelo escrutínio de Cristo, do que Cristo ensinou. Agora, se nós não conhecemos nem mesmo os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, como é que nós vamos poder discernir aquilo que realmente é o reto juízo daquilo que não presta, né? Então, irmãos, eu gostaria muito de incentivar você a ler as Escrituras. Leia toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Mesmo que em alguns pontos você tenha dúvidas, ore ao Senhor, dobre o teu joelho e continue lendo. Continue lendo. Sabe por quê? Porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Então não saia por aí abraçando doutrinas de homens, não saia por aí abraçando arminianismo, calvinismo ou qualquer outro ismo que exista. Eu não me coloco nenhum rótulo, você é arminiano ou calvinista, nenhuma coisa nem outra. Eu sou de Cristo, é a palavra de Deus que eu quero seguir. Então, em nome de Jesus, não siga Paulo Júnior, não siga Silas Malafaia, não siga Helena Tanuri, não siga nenhum pregador, nenhum pastor. Siga Jesus Cristo, siga Jesus Cristo. Absorva a palavra de Deus no seu coração, se encha da palavra de Deus, guarde a palavra de Deus para não pecar contra o Senhor, em nome de Jesus. E não cite pregadores,
nas suas pregações, não cite nomes, não denigra a imagem de ninguém, porque isso só colabora para dissensão, para contenda, sabe, queridos? Eu vou dar um exemplo aqui. Certa vez eu recebi uma mensagem via Facebook, quando eu tinha um perfil no Facebook, não tenho mais, e aconselho que você também não tenha. Eu tenho sim uma página no Facebook, onde eu coloco ali coisas edificantes e para alertar a igreja sobre a iminente volta de Cristo. Mas não tenho perfil. Mas na época em que eu ainda tinha, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que ficou indignada porque naquele culto um irmão citou o nome de uma denominação da qual essa pessoa tinha feito parte. E esta pessoa ficou muito indignada e eu até pedi perdão a ela. Eu disse: minha irmã, peço perdão em nome desse pastor, porque nós não ensinamos que se pregue assim em nossa igreja, citando o nome de denominações cristãs, seja qual for essa denominação. E sabendo que esta irmã havia recebido ensinos errados nessa denominação, o que eu passei a fazer? Eu passei a pregar contra os ensinos errados dessa denominação, sem mencionar o nome da denominação e com base nas escrituras, mostrando ponto a ponto que aquilo não era correto. Então, por exemplo, nessa denominação se ensina que só pode se orar em secreto. E então, o que foi que eu fiz? Eu mostrei biblicamente que Jesus, o próprio Jesus, orou em público na ressurreição de Lázaro, orou em público quando estava no Calvário e disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Paulo orou em público com os anciãos de Éfeso, inclusive numa praia, né? Então nós vemos na palavra de Deus orações em público. O que nós não podemos é orar em público com o fim de sermos vistos pelos homens. E trouxe, por exemplo, esta mensagem que era contrária ao que ensinava aquela denominação da qual aquela irmã havia feito parte. E esta mesma irmã, quando no dia seguinte eu abro lá a caixa de mensagens, havia me escrito novamente e dito: pastor, eu glorifiquei muito a Deus pela sua pregação, porque eu finalmente compreendi algo que eu não entendia muito bem em relação à oração. E o irmão me provou na palavra de Deus a verdadeira doutrina, a doutrina correta em relação a esse ponto. Então vejam, queridos, que bênção, não é? Quando nós não citamos nome de denominação, quando nós não citamos nome de pastor, o resultado é sempre positivo. Mas pense comigo uma coisa, vamos dar um exemplo aqui. Se o pastor Silas Malafaia, cita o Paulo Júnior, e há pessoas ali que estão ouvindo o Silas Malafaia, que gostam do Paulo Júnior, eles vão parar de ouvir o Silas Malafaia, porque vão ficar indignados contra ele. E da mesma forma, aqueles que gostam do Paulo Júnior e ouvem também o Silas Malafaia e veem o Paulo Júnior falando do Silas Malafaia, vão ficar chateados com o Paulo Júnior, não vão mais ouvir nada do Paulo Júnior. Estão compreendendo, meus irmãos? Nós precisamos parar de julgar pessoas, até porque o Silas Malafaia pode se arrepender de ter seguido o Mike Murdock, essa doutrina. Eu estava no congresso em que do CIMEB, em que o Silas Malafaia conheceu o Mike Murdock, e eu vi com os meus próprios olhos a admiração que o Silas ficou por aquele homem, e dizendo: a partir de hoje esse homem é o meu mentor. Em nome de Jesus, queridos, não tenha nenhum homem como seu mentor. O nosso mentor é Cristo, é o Espírito Santo de Deus. Então, não fale mal de Silas Malafaia, não fale mal de Paulo Júnior, não fale mal de Helena Tanuri, não fale mal de nenhum pregador, mas conteste biblicamente qualquer erro doutrinário que estas pessoas estiverem ensinando. Amém, meus queridos? Em nome de Jesus eu digo isso para você. Não estou aqui criticando a pessoa que você gosta de ouvir as pregações, mas estou aqui sim orientando você a examinar cuidadosamente as escrituras. Não saia engolindo tudo, sabe? Examine as escrituras e esteja naquela pregação que você ouviu, retendo apenas aquilo que é bíblico, aquilo que é santo, aquilo que aproxima você de Deus, que leva você à santificação e ao amor ao próximo. E, sabe,
retire do seu coração qualquer ensinamento que leve você a contendas, dissensões, desavenças, porque isso não provém de Deus. Tá bom, queridos? Então, se você ouviu algum pregador dizer alguma coisa errada, dobra o teu joelho e ora por ele. Ora por ele. E ora por mim também. Tá bom? Eu já imagino que vai ter um monte de críticas aí nos comentários a meu respeito. Ore por mim, tá bom? Ore, eu preciso da sua oração. Ore por mim, para que eu não seja o próximo a pregar uma heresia. Que Deus te abençoe grandemente e faça de você uma bênção em suas mãos. Eu tenho um vídeo de um pregador da prosperidade. Não vou revelar nomes. Não vou revelar nomes. Não estou falando para denegrir esses homens. Eu estou falando do sacerdócio caído, que agrada o homem, que se recusam a reprovar o pecado,